Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série de programação Python. Continuando a parte de introdução ainda, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho do programa, né? Então a gente está pegando desde o comecinho a parte teórica também. Aqui a gente está falando o título, né? Subtítulo, solucionando o problema e a definição de algoritmo, né? Qual que é a ideia, né, desse caso de abordar isso? Porque às vezes a gente já quer ir direto para a programação e às vezes uns conceitos básicos a gente passa batido, né? E aí depois acaba tendo confusão ou não entende direito alguns tópicos, né? Então a ideia é passar bem do passo a passo aqui e depois a gente vai realmente fazer as programações aí. Bom, o que nós temos, né? O que seria o caminho do programa, né? A maneira como a gente vai proceder na elaboração do nosso programa, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ter ideia é como o pessoal, né, como eu peguei um livro dedicado para cientista da computação, né? Ele fala como pensar como um cientista da computação, né? O que seria isso, pensar como cientista da computação? É o que a gente fala quando eu dou aula de engenharia, pensar como engenheiro, né? A gente tem que, ter esse norte na hora da gente fazer a resolução dos problemas, né? Seja de engenharia ou seja um problema relacionado com auxílio computacional, que é o caso, né, de uma linguagem de programação. Então, um cientista da programação, da computação, ele vai buscar, né, pensando dessa forma aqui, ele vai buscar reunir algumas das melhores características, tanto da matemática. Aí ele vai usar, né, então, linguagens formais para representar ideias. Também reúne as características de engenharia, que é projetar coisa, montando, né, sistemas e avaliando vantagem e desvantagem. Então, quando você for pegar a definição aqui, ela se assemelha muito ao que eu falo mesmo relacionada à engenharia. Como a minha formação em engenharia ela foi também com base na programação, embora eu não tenha desenvolvido a fundo, né, essa parte de programação, estamos estudando aqui o Python para isso, a parte, da parte conceitual de algoritmo, que é a lógica de programação, né? Isso a gente guarda até hoje. E essa lógica de programação, que é o que esse livro que nós estamos adotando, ele fala, é justamente a questão de você adotar, ter, né, o caminho para a resolução do problema, né? Então, por isso que ele acaba citando essa questão de projetos, né, montando aqui as avaliações. E também de ciências, né, observando o comportamento de sistemas e formando hipóteses e testando previsões. Isso é bem típico também dos engenheiros, né? A gente tem que, para resolver determinadas situações, a gente tem que observar o problema, o sistema que a gente está, ao invés de ser um sistema, um problema, né? E aí a gente vai bolando, né, as hipóteses prováveis para a resolução daquele problema. Bom, e qual que é a habilidade mais importante? A habilidade mais importante é solucionar problemas. Então, por que a gente, como eu falo, né, essa é uma das características do engenheiro também, é solucionar problemas. No caso do cientista da computação, que é o tema do livro aqui que nós estamos abordando, né, que nós estamos adotando, é a solução de problemas através do recurso computacional. Essa seria, vamos dizer, a ressalva ou a diferença entre o engenheiro, que também pode usar, né, a ferramenta computacional para resolver seus problemas, que é exatamente isso que eu estou me propondo aqui, né, como engenheiro, mostrando como que a gente pode adotar uma linguagem de programação e resolver problemas de engenharia envolvendo. Inclusive é por isso que eu estou fazendo, né, estou estudando essa linguagem, porque por causa do mestrado, né, o meu problema de mestrado vai precisar do recurso computacional. E ele requer, então, a habilidade, né, de formular questões, né, o que eu preciso resolver, pensar criativamente em soluções possíveis, né, que eu falei aqui, bem no caso do engenheiro, só que aqui, né, dentro da linguagem ou dentro do processo de resolução de problemas aqui. Expressar uma solução de forma clara e precisa, né? Então, na hora que eu vou escrever um programa, se eu escrever um programa muito complexo, às vezes nem eu, depois de um tempo, vou entender. Então, o ideal é você tentar ser o mais coeso possível, o mais limpo possível, a fim de você ter uma interpretação mais clara do seu problema, né, e da proposta de resolução. E aí, como, né, para resolver o problema, resolver o problema é a questão principal, o processo pelo qual o problema é resolvido também é importante. Daí que vem o conceito, né,
de algoritmo. O algoritmo é exatamente esse é o caminho, o processo, o procedimento utilizado para a resolução do problema. O algoritmo, a gente pode entender ele como uma lista passo a passo de instruções para resolver o problema em questão. A gente, ou, né, em palavras mais genéricas ainda, é uma receita de bolo. Então, um algoritmo é o que? Eu vou pegar o valor de x, aí eu vou usar na equação, vou calcular, depois eu vou imprimir, depois eu vou guardar. Então, quer dizer, todos os passos, os caminhos que devem ser percorridos, eu tenho que colocar no meu algoritmo. Então, assim, se eu quiser, por exemplo, sair aqui da sala que eu estou, né? Se eu só simplesmente andar para frente e para trás, eu não vou sair. Então, eu tenho que falar, ande, primeiro, né, deu um giro de 180 graus. Aí, eu, em vez de estar olhando para a câmera, eu vou estar olhando para trás, para o quadro que está ali atrás. Depois, ande 3 passos. Vire 90 graus no sentido horário, ande 3, 4 passos, abra a maçaneta e assim por diante, abre a porta. Então, todos os passos têm que ser previstos no meu algoritmo, senão não vai resolver o problema. Então, às vezes a gente acha, né, que deixa de pensar dessa forma. E não, a gente tem que pensar em todos os passos possíveis, porque o computador, o programa, ele vai executar as ordens que foram dadas. Se não foi dada a ordem de eu virar um pouquinho, ele não vai fazer. Então o programa, a conclusão disso é que o programa não vai funcionar. Voltando aqui para a apresentação, né? Então um receitão de bolo, né? E o algoritmo, ele é o que? Uma solução genérica. A vantagem de você fazer uma resolução genérica, às vezes eu faço isso em alguns exercícios, né, se você já me acompanha aqui no canal, que eu faço um desenvolvimento teórico primeiro das equações, para depois substituir valores. Isso serve inclusive para a programação. Né, então essa metodologia que eu adoto, de certa forma, ela vem também da base computacional que nós tivemos lá na faculdade também. Né? Então esse método ele serve para isso, ou seja, você conseguindo resolver genericamente, você resolve para qualquer situação na qual o problema está inserido, obviamente. Né? Então, se você está resolvendo um problema, então, vou dar um exemplo aqui de função de segundo grau, né? Ele não vai resolver de primeiro grau, não vai resolver de terceiro grau. Né? Então, dentro de qualquer situação, se você consegue resolver uma solução que seja genérica ao máximo possível, né? Abrangendo todas as possibilidades, então aí isso que é interessante também desenvolver a lógica de programação, porque quando você desenvolve a lógica de programação, o que você vai fazer? Bom, você vai ter uma situação que você vai ter a possibilidade de ir para a direita ou para a esquerda, por exemplo. Então, se você for para a direita, depois lá você vai ter outras opções. Então, você vai ter que resolver todas as opções relacionadas ao caminho para a direita. Depois você tem que pensar, e se eu fosse para a esquerda? E a mesma coisa para todos os caminhos da esquerda. Quando você consegue desenvolver uma lógica de programação que prevê todos os caminhos possíveis, você tem um programa que roda perfeito. Quando você esquece alguma coisa, aí você pode ter o tal dos bugs, né, que o pessoal fala, que são problemas, né, que são problemas no seu programa, que podem ser de origem que o seu programa está escrito de forma errada, ou pode ser problema de lógica mesmo. Né? Então você tem que somar se está subtraindo, por exemplo, aí vai dar errado também. Né? Então voltando aqui para a apresentação, e eu vou, né, uma vez desenvolvida a solução genérica, eu vou usar um computador para automatizar isso, para fazer as contas para mim. É o caso, por exemplo, do meu mestrado. Então a gente vai fazer, você tem lá os recursos, você tem lá os CFDs, né, que é a análise hidráulica, tem o software, né, para isso, né, para você fazer a análise do escoamento, e aí você faz você configura, né, as condições de contorno do seu problema e põe lá no software e ele resolve para você. Mas só que o meu problema, ele não é só hidráulico. Ele leva em consideração também a parte de resistência dos materiais, né, o comportamento do material. Então eu vou ter um golpe de aurite, a tubulação ela vai fazer assim, ela vai tender a ter um problema de vibração, ela vai vibrar. Então, ou seja, qual é o fenômeno disso, né? Ou seja, a tubulação ela vai dilatar. Então não é só um problema relacionado ao escoamento, é um problema também de material. Então eu tenho que desenvolver uma linguagem de programação, um programa que venha a computar, né, essas variações que o problema ao qual nós estamos nos propondo a resolver. Então por isso que a gente precisa
desenvolver, né, a capacidade de resolver esse problema através do algoritmo, porque ele vai ter que fazer inúmeras contas, e se eu fosse fazer isso na mão, eu vou ficar a vida inteira fazendo a conta, né? Então, por isso, o computador ele é uma ferramenta que nos auxilia na velocidade de cálculo, né? Sua representação, desse algoritmo é feito por uma notação que a gente chama de programa. Então, o programa em si, hoje tá muito, o pessoal fala muito de app, né, que no fundo o app, os aplicativos nada mais são do que programas, né, computacionais que são usados nos celulares, né, nos tablets e por aí vai, né. Eles são, esses programas, têm que ser escritos usando uma linguagem de programação. Então essa linguagem de programação ela tem uma característica, né? Então o Python é o que? É uma linguagem de programação. Então, cada linguagem de programação ela tem uma formatação, né? Então, a gente disse no vídeo anterior que o Python é uma linguagem mais simples, né? Ele é uma linguagem de alta capacidade, né? Esqueci o termo agora, fugiu o termo agora, mas a gente vai abordar isso na próxima aula também. E o que acontece, né? Ele é mais limpo do que o C++, por exemplo, do que o Java, né? São linguagens que são um pouco mais carregadas para fazer uma determinada função. É por isso que o Python é interessante. Mas existem outras linguagens também de alto nível, né? Lembrei o termo agora. Essas linguagens de alto nível, elas, né, se propõem a fazer. O C++ também é uma programação bastante interessante também. Já no próximo vídeo a gente vai ver, vai entrar já em alguns detalhes da linguagem Python, isso ainda, né, do ponto de vista teórico, e já na sequência a gente já começa a brincar um pouco com a parte de programação. Beleza, pessoal? Se gostou, compartilha, seja membro do nosso canal para nos dar uma força, e a gente se vê no próximo vídeo.